Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Tua benignidade dura para sempre. Amém. Obrigado pelos anos de vida no nosso matrimônio, que completamos 43 anos hoje. Eu Te louvo pela esposa que o Senhor me deu como um presente do céu. Amém. Abençoa, usa-nos para a pregação, para a propagação do Evangelho eterno. Amém. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui. Dá-nos luz celestial para entender a Tua palavra profética. Derrama a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 17, do verso 1. Nós vamos começar, na realidade, com a quinta praga do capítulo 16. Vamos começar ali na quinta praga do capítulo 16. E vamos então entrar no capítulo 17, verso 1 até o verso 6. Hoje nós vamos falar sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Então nós vamos iniciar o capítulo 17, lembrando para vocês e para nós os três flagelos, os três últimos flagelos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 16. Para entendermos o contexto do capítulo 17, nós temos que ler o final do capítulo 16. Quando você lê o finalzinho do capítulo 16, você percebe qual é o contexto que vem pela frente. Então vamos ler o capítulo 16 a partir do verso 10, que fala da quinta praga. Capítulo 16, verso 10. Todos acharam? Vamos ler. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. A quinta praga atinge o trono da besta. Nós amamos os nossos irmãos evangélicos, nós amamos nossos irmãos católicos, nós não somos melhores do que católicos, nós adventistas não somos melhores do que os evangélicos, mas nós estamos incumbidos por Deus de pregar a profecia. E para pregar a profecia, nós temos que pregar de uma maneira clara, transparente e compreensiva. E aqui, portanto, queridos, vamos iniciar falando que a quinta praga atinge o trono da besta. Para você saber qual é o trono da besta, você tem que entender Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala da besta que subiu do mar e fala da besta que subiu da terra. Capítulo 13. A besta que subiu do mar é o poder papal. Este é o trono da besta. Agora, no capítulo 16, na sexta praga, fala assim no verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a sexta praga é o secamento do rio Eufrates. O rio Eufrates, literalmente, era o rio que passava dentro da cidade de Babilônia. Esse rio existe ainda hoje. Lá nas ruínas de Babilônia, no Iraque, lá existe o rio Eufrates. O secamento do rio Eufrates era a queda de Babilônia, porque sem água dentro de Babilônia, a cidade ia ser destruída, ia ser conquistada, vencida. Então, o secar-se o rio Eufrates é tirar a vida de Babilônia, tirar o apoio de Babilônia. Então a sexta praga está dizendo que chegará um momento em que o trono da besta, que é a Babilônia espiritual do Apocalipse, o trono da besta é a Babilônia espiritual do Apocalipse. Na Bíblia aparece em Apocalipse 6 vezes a palavra Babilônia. 6 vezes aparece a palavra Babilônia. E ela é um código que deve ser entendido como Roma. Babilônia, em Apocalipse, é sinônimo de Roma.
quando seca-se o rio Eufrates, tira-se todo o apoio político que se dá a Roma. Percebam que a quinta praga atinge o trono da besta. Roma, Babilônia. A sexta praga, seca-se o rio Eufrates, que dava todo o apoio e vida para Babilônia, Roma. E a sétima praga? Agora vá lá no capítulo 16 e o verso 17. Capítulo 16, verso 17, diz assim: E o sétimo anjo derramou a taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade que fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia, da grande Roma, estão percebendo aí? Quando fala Babilônia, quer dizer Roma. Da grande Roma se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então a sétima praga atinge também Roma, Babilônia. Perceberam que a quinta, sexta e sétima praga, todas estão direcionadas para Roma, Babilônia, o trono da besta. Agora o capítulo 17 explica quem é Babilônia. O capítulo 17, porque se as últimas 3 pragas estão focadas em Babilônia, agora Deus quer mostrar quem é Babilônia, para que você possa entender a profecia. Porque não é o que você crê, não é o que eu creio, é o que Deus explica. É o está escrito, é o assim diz o Senhor. A Bíblia explica a Bíblia. O capítulo 17 tem uma visão que foi dada ao profeta João, e ela explica quem é a Babilônia e identifica. Vamos ler então o capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos, um daqueles 7 anjos que estavam com as 7 pragas, um deles veio até João. Veio até mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação de quem? Da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O anjo começou a explicar para João quem é a Babilônia, esta grande cidade que reina sobre os povos da terra. Esta é uma visão para o futuro. Por quê? Porque quando Deus deu a visão para João foi no 1º século. Lá por volta do ano 90 da nossa era, no finalzinho do 1º século, João estava preso na ilha de Patmos. Nós já fomos visitar a ilha de Patmos. Tem cerca de 1000 habitantes na ilha de Patmos. Umas casas todas brancas. Estivemos ali na gruta onde João recebeu a visão de Deus, ali na ilha de Patmos. Quando Deus deu esta visão, ainda não existia a prostituta. Porque a prostituta é uma igreja apostatada. Uma igreja pura, fiel, virgem, representa a igreja fiel e pura, obediente a Deus. Mas uma prostituta representa uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Só que este afastamento dos caminhos de Deus não aconteceu no 1º século, nem no 2º século. O 1º século era a igreja pura, formada pelos apóstolos vivos ainda. O último apóstolo que morreu foi João. Então, quando Deus deu esta visão para João, e ele viu uma prostituta sentada sobre muitas águas, ele estava falando de uma profecia para o futuro. João entendeu? Não entendeu porque não era para os dias dele. Assim como Daniel recebeu visões e não entendeu também porque não era para os dias de Daniel, era para o tempo do fim. Deus deu a João aqui no capítulo 17 uma visão para o tempo do fim. Há pessoas que entendem que as profecias de João se aplicam ao tempo dele. Não, irmãos.
a prostituta ainda não existia, a igreja ainda era fiel e pura. A igreja só se afastou dos caminhos de Deus no 4º século, no tempo de Constantino, o imperador Constantino. Lembram-se vocês? Então, queridos, estamos falando de uma profecia para o futuro. Uma grande prostituta assentada sobre muitas águas. Mulher em profecia é sinônimo de igreja. Deus diz que mulher é igreja. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós lemos o verso 2. A hora que vocês acharem, nós vamos ler. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo que estava preparando a igreja de Deus para apresentá-la a Cristo como o quê? Uma virgem pura, preparando-a para o marido que é Cristo Jesus. Então, na profecia, mulher virgem e pura é igreja fiel e obediente a Deus. Prostituta é o oposto. É uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Aqui no capítulo 17, você está lendo sobre uma grande prostituta, ou seja, é uma grande igreja que se afastou dos caminhos de Deus. E por que é uma grande igreja? Porque ela é universal, ela é mundial. Aqui diz que ela está assentada sobre muitas águas. Volte para o capítulo 17 então, e vamos ver aqui o capítulo 17. Verso 1 diz que ela está assentada sobre muitas águas. E no capítulo 17, no verso 15, leia o verso 15. E disse-me, capítulo 17, verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, é uma igreja mundial, que está assentada sobre todos os governos da terra, assentada sobre todas as nações da terra. É uma grande igreja, mas que se afastou dos caminhos de Deus, e no verso 2 diz o quê? Com a qual, ou seja, com ela, se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Queridos, não é uma igrejinha insignificante, mas é uma igreja com a qual se relacionam os reis da terra, as rainhas da terra, os príncipes e princesas da terra se relacionam com esta igreja, visitam a sede mundial desta igreja. Quando Vladimir Putin se elegeu, colocou na sua agenda ir ao Vaticano para ter um diálogo com o Papa. Quando Barack Obama se elegeu, marcou na sua agenda uma data para ir ao Vaticano, para ter um diálogo com o Papa. Quando Lula ou quando Dilma Rousseff se elegeram, eles também colocaram na agenda uma data para ir ao Vaticano, para ter um diálogo, para ter uma bênção. Enfim, queridos, príncipes e princesas, reis e rainhas, governadores, primeiros ministros, todos, líderes políticos e líderes religiosos, todos eles estão indo numa só direção, numa estrada de mão única que leva para Roma. Todos estão viajando numa estrada de mão única que leva para Roma. Por isso, a profecia diz no verso 2 que esta igreja, ela se prostitui com os reis da terra, porque não está aí para defender a verdade da palavra de Deus. Não é o assim diz o Senhor. Não é o está escrito na palavra de Deus que prevalece, mas a amizade, o bom relacionamento, os interesses, as barganhas, os benefícios, os lucros. Queridos, é isso que prevalece. Por isso, ela se dá muito bem com os reis da terra, e todos os habitantes da terra, diz aqui no final do verso 2, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho de Babilônia são as doutrinas que ela dá de beber ao povo, ao mundo e às igrejas. Tanto a igreja católica como também as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas e pentecostais.
todas no mundo estão bebendo do vinho de Babilônia. Todos estão bebendo. Existe muito vinho de Babilônia sendo oferecido para o mundo. E as pessoas aceitam. São festas, são feriados, são celebrações. Enfim, queridos, todo mundo faz, todo mundo está indo nesta direção, as pessoas não querem ser diferentes. Então, o vinho de Babilônia representa o quê? Suas doutrinas. Quais são as doutrinas que embebedaram o mundo? A santificação do domingo. Igrejas evangélicas e católicas, protestantes, enfim, todos, eles observam o domingo, o primeiro dia da semana. Mas quando você procura na palavra de Deus um verso da Bíblia que autorize a santificação do primeiro dia da semana, você não encontra, porque o mandamento de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. É o 7º dia, não é o primeiro. É o sábado, não é o domingo. Em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, diz que Deus acabou o mundo em 6 dias e no 7º dia, Deus fez o sábado. Descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Esta é uma doutrina pura e verdadeira. Porém, o vinho de Babilônia foi dado ao mundo, às nações e às igrejas, e todos beberam. Por isso todos guardam o domingo. Agora, queridos, vejam o verso 3. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, a prostituta de Apocalipse 17, ela está assentada sobre um animal, chamado de a besta de cor escarlata, uma besta vermelha, que tem nomes de blasfêmia em todo o corpo, e tem 7 cabeças, e tem 10 chifres. Só a Bíblia pode interpretar a Bíblia. Então vamos deixar que a Bíblia nos diga quem é esta besta de cor vermelha, de cor escarlata, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12 nos explica. Capítulo 12 de Apocalipse e o verso 3. Capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Esse dragão do verso 13, irmãos, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, ele trouxe com ele a 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, é um ser poderoso que trouxe com ele a 1/3 parte dos anjos do céu. Em profecia, estrelas significam anjos. Apocalipse 1, verso 20. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1 e o verso 20. Apocalipse capítulo 1, verso 20, nós lemos: o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas são símbolos de quê? De anjos. Então, quando aqui em Apocalipse 12, voltando para Apocalipse 12, e o verso 3, quando diz aqui, verso 3 e 4, quando diz que esse dragão com a sua cauda levou com ele a 1/3 parte das estrelas do céu, significa que é Satanás que levou consigo a 1/3 parte dos anjos. Quando ele foi expulso do céu, vieram com ele a 1/3 parte dos anjos do céu, que se tornaram demônios, deixaram de ser anjos de Deus e se tornaram espíritos de demônios, formando um reino chamado Reino das Trevas. E o mundo passou a ser dominado pelo reino das trevas. Quando Adão e Eva pecaram,
Adão passou para Satanás o domínio do planeta Terra. O capítulo 12, verso 9, explica de uma maneira clara, irrefutável, quem é esta besta escarlata, com 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 12, verso 9. Leiam comigo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Resta alguma dúvida? Alguém pode dizer para você, não, mas esta besta escarlata com 7 cabeças, 10 chifres, que carrega a mulher, isto aí é um poder ou é um reino. Não, a Bíblia diz que é Satanás. Isso é o que a Bíblia está falando. Esta besta escarlata com 7 cabeças, 10 chifres, a Bíblia diz que é Satanás, a antiga serpente chamada o diabo. Então, quem é que carrega a prostituta, irmãos? Por que a prostituta tem tanto poder sobre o mundo? Por que ela se relaciona tão bem com os reis e rainhas do mundo? Diante de tal poder, os homens não conseguem ficar em pé. Os seres humanos se ajoelham diante desta prostituta, deste poder papal. É um poder como que sobrenatural. Não é um poder humano. Me lembro quando um pastor adventista que foi visitar a Basílica de São Pedro, e ele estava contando a experiência dele e da esposa. Eles, pastor adventista com a esposa, mas o background deles, a história da família deles é católica. Então, quando crianças cresceram com aquele respeito ao poder papal. E agora, já pastores, ele e ela, experientes, eles foram visitar a Basílica de São Pedro e estava ali o Papa realizando uma missa. E depois que o Papa terminou a missa, ele veio caminhando pelo corredor, no meio daquela multidão, que cabem mais de 30 mil pessoas, ali dentro da Basílica de São Pedro. Já visitamos ali também, a minha esposa e eu. E ele veio caminhando, e quando ele chegou perto do pastor, ele olhou para a esposa do pastor e estendeu a mão, para que ela beijasse a mão. Este pastor diz, a esposa contou para ele, que sentiu uma força, como que impulsionando para que ela se abaixasse e beijasse a mão dele. E ela ficou naquela luta, mas ela não se curvou. E o Papa percebeu e retirou a mão e seguiu caminhando no meio da multidão, estendendo a mão para outras pessoas. Existe uma força, é um poder sobrenatural que faz com que todos se ajoelhem, todos se curvem. Mesmo o presidente dos Estados Unidos, nunca, jamais um presidente dos Estados Unidos tinha se curvado diante do Papa. O primeiro que se curvou diante do Papa foi o presidente Bush, o filho. Queridos, por que tal poder? Tão grande poder? Porque é um poder sobrenatural. Ele está sendo carregado pela besta escarlata de 7 cabeças e 10 chifres, que é o próprio Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 2, abra sua Bíblia, em Apocalipse 13, verso 2, diz que o poder papal, a besta que subiu do mar, vejam aí, capítulo 13, verso 2, e a besta que via era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. Percebam que o poder papal, representado pela besta que subiu do mar, ele é uma mescla e é uma mistura da religiosidade representada pelo leopardo. O leopardo na profecia representa o quê? Grécia. Grécia, lá em Daniel capítulo 7, o leopardo representa a Grécia. O que mais? O papado é uma mistura religiosa, não só grega, filosofia grega, de Platão, não,
mas também ele tem algo da religião do urso. O urso, lá em Daniel capítulo 7, representa quem? A Medopérsia. A Medopérsia. E o que mais? E a sua boca como a de leão. Lá em Daniel capítulo 7, o leão representa Babilônia. Então, o papado não é uma religião única, mas é uma mescla, é um sincretismo religioso que mistura as religiões de Babilônia, de adoração ao sol, da Medopérsia e da Grécia. É isso que o papado é, uma mistura. E continua o verso 2. Finalzinho do verso 2, leiam comigo. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Está explicado aqui. Por que existe tão grande poder investido no papado? Que faz com que todos se ajoelhem, todos adorem, todos marquem na sua agenda uma visita ao Vaticano para pedir a bênção. Queridos, porque este poder não é humano. É um poder sobrenatural que veio do dragão. O dragão deu-lhe o poder, o trono e grande poderio. Está explicado, irmãos? Está claro isso aqui? E você está preparado para isso? Você está querendo que Jesus volte e acabe com o pecado, acabe com o sofrimento? Há pessoas que não querem que Jesus venha logo. Mas, queridos, vocês estão contentes em prolongar o sofrimento? Quando uma mulher está para dar à luz, as mulheres dizem que a dor é insuportável. Mas, será que esta mulher pode pensar, não, mas eu quero continuar sentindo essa dor, eu não quero que nasça o bebê? Queridos, as dores que nós vamos sentir por ocasião da angústia quando nunca houve, são comparadas às dores como a mulher de parto. E o nascer do bebê é comparado com a volta de Jesus, que vai trazer alegria, felicidade, gozo, porque aquela mãe esquece o sofrimento das dores e agora abraça aquela criança no braço e beija aquela criança, então ela sente que compensou. Quando Jesus descer do céu e você abraçar a Jesus e beijar Jesus e for abraçado por Jesus, você vai sentir que valeu a pena. Amém. O sofrimento foi muito pequeno pelo gozo e pela alegria da salvação e da vida eterna no céu com Jesus Cristo. Amém. O sofrimento foi muito pequeno. Então, queridos, um pouquinho mais de tempo que há de vir virá. A perseguição virá. O número dos mártires vai se completar. Mas aqueles que estão do lado de Jesus serão protegidos. Se morrerem, morrerão como mártires, cantando hinos de louvor a Deus. E quando Jesus voltar, serão ressuscitados, glorificados. E nós, vivos, seremos transformados e ressuscitados. E justos, vivos, glorificados, seremos arrebatados para o céu, para estarmos para sempre com nosso Senhor Jesus. Amém. É essa bendita esperança que Jesus está dando para você hoje. Alegre-se nela e diga, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém. E o fortaleça, para que você fique em pé diante do Filho do Homem naquele grande dia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.